Estamos começando o documentário Os Templários em Pernambuco. Estou fazendo aqui o esboço do retrato de Dom Henrique de Borgonha, pai de Dom Afonso. Dom Henrique casou com Teresa, com Dona Teresa, e se mudou para as terras do Porto do Graal, porque Porto do Graal era o porto onde os descendentes de Cristo iriam morar, habitar, enquanto as primeiras cruzadas haviam iniciado e começavam-se as batalhas em campo em Jerusalém, na Terra Santa. Portugal, o Porto do Graal, se iniciava com uma nova Salém, uma nova Jerusalém. E os descendentes da linha sagrada tinham que estar bastante seguros. Bom, pessoal, continuando, falando mais um pouco sobre Dom Henrique de Borgonha, né? Eu, quando fui o Jack Muley, fazia parte da família Borgonha. A família Borgonha, ela tinha um poder político no condado de Portugal, né? Na Espanha, em nosso território borgonhês na França, e tinha também em uma parte da Itália, certo? Com o casamento com Dona Teresa, o Dom Henrique se mudou, né, como eu falei anteriormente, para o condado de Portugal, né, o Porto do Graal, certo? Portugal foi administrado por três dinastias de reis, certo? A primeira dinastia, a nossa dinastia Borgonha, né? Ou Afonsina. A segunda dinastia, a dinastia de Aves ou Joanina. A terceira dinastia Filipina ou da Austrália, né? A quarta dinastia foi a dos Braganças, né? Os Braganças, vamos estudar também porque que esses Braganças eram perseguidos pelos fidalgos borgonhês, né? Que eram templários, que eram da Ordem de Cristo, certo? Porque tiveram que se refugiar no Brasil, a corte portuguesa de Bragança. Bom, nessa nossa pesquisa documentária, que vai ser um livro, nós estamos estudando por que descendentes de Dom Denis, descendentes de Henrique de Borgonha, certo? Vieram, compraram Sesmarias e vieram para o Brasil, certo? Com Sesmarias compradas, né? Ou porque tinham... Veja, para que vocês possam entender, Dom Henrique teve... A dinastia de Dom Henrique deixou como herdeiros, certo? Os seguintes reis. Afonso I, né? Foi o primeiro rei de Portugal de 1139 a 1185. Sancho I, de 1185 a 1211, Afonso II, de 1211 a 1223, Sancho II, de 1223 a 1247. Afonso III, de 1247 a 1279. E Dom Denis, né, primeiro de 1279 a 1325. Bom, gente, o Dom Denis foi um homem que teve vários filhos fora do casamento real, com várias concubinas. Então, vamos estudar como é que descendentes tanto da família, da primeira família, né, da família, os
dos herdeiros legítimos, como os herdeiros inelegítimos, né, de Dom Denis, fundaram as cidades, né, de Pesqueira, Sanharó, né, como fundaram Crato, né, como fundaram várias outras Sesmarias em Pernambuco e no Ceará, certo? Então, vamos analisar agora o reinado de Dom Afonso, né? Dom Henrique, aliás, Dom Henrique, ele reinou de 1196 a 1112. Bom, pessoal, Dom Denis, né? Aliás, Dom Henrique de Borgonha, ele nasceu no ano de 1066, certo? Em Dijon, ou Gijon, que é um concelho da província do Principado da Astúrias, na Espanha. Tem mais ou menos hoje 181,7 km², 1000 km², né, de área, e em 2019 era 271.780 habitantes, né? Mais ou menos quase o tamanho da população de Caruaru, certo? E ele morreu no dia 22 de maio de 1112, né? Aos 46 anos. Bom, gente, continuando a nossa pesquisa sobre Dom Henrique, né, de Borgonha, vamos falar agora um pouco sobre a sua mãe. E preste atenção, viu, gente? Porque tudo que nós falarmos aqui nesse início de pesquisa e de estudo, certo? É bom que vocês assimilem como uma aula para poder entender a importância dessas pessoas que fazem parte dessa linhagem de Dom Denis aqui em Pernambuco e no Ceará, e da família de Henri Saint-Clair, certo? E hoje preste muita atenção no que eu vou falar e que estou falando nesse documentário, certo? Vamos falar agora sobre a mãe de Dom Henrique de Borgonha, certo? A mãe de Dom Henrique de Borgonha era Ciliba Borgonha. Ciliba de Borgonha aparece desculpa, pessoal, nas genealogias tradicionais como filha dos condes de Borgonha, certo? Como eu falei anteriormente, nós da família Borgonha tínhamos condados na França, ou um estado dentro da França, igual o Vaticano é um estado dentro da Itália. Nós tínhamos ganho 2 cruzadas e reconquistado Jerusalém, e nós tínhamos o território de Portugal, certo? Nós tínhamos a Suécia e nós tínhamos a Inglaterra. Então, dividimos os descendentes de Cristo após o assassinato dele, de Jesus, vieram para a Europa tomar posse dos terrenos de Salomão, certo? Então, mudaram. Lembra daquelas guerras que houve entre as 12 tribos de Israel, que fala lá em Números, e só ficou lá em Israel as tribos de Benjamim e a de Davi, né? Pronto. Então, as outras 11 tribos se espalharam pelo mundo. Então, um desses territórios, esses territórios que falei, pertenciam ao rei Salomão, certo? E preste atenção muito no que eu vou falar, certo? Então, a Ciliba, mãe de Ciliba Borgonha, como eu falei, ela aparece nas genealogias tradicionais como filha de condes de Borgonha.
Berengário Raimundo I e sua esposa Gessela de Lussa, embora esta filiação não apareça em documentos, porque se estragaram, certo, com o tempo, medievais. E ela é parenta de Raimundo de Borgonha. De acordo com a filiação, seria primo em primeiro grau, certo? Bom, vamos falar agora, para que você possa entender um pouco, lá para o ano de 1099, essa família Borgonha que nós estamos falando, que fundou Portugal e cujo Dom Denis fazia parte, era descendente, certo? Ela esteve dentro das primeiras cruzadas, certo? Os papas das primeiras cruzadas, de 1100 a 1174, faziam parte da família Borgonha, certo? Bem como os reis de Jerusalém, certo? Os reis de Jerusalém de 1099, como Balduíno I, Balduíno II, Melisendra de Jerusalém, Balduíno III, Almaldico de Jerusalém, 1100, e pelos mestres templários, certo? Quer dizer, o território de Jerusalém, o reino de Jerusalém, foi governado por esses reis, e após o ano de 1174 foi governado por mestres templários, como eu, Jacques Borgonha de Molay. Entenderam? Bom, pessoal, estamos começando a jornada do Projeto Excursão das Artes 2024. E um dos nossos parceiros é o posto São Mateus, na BR 432, certo? No trevo aqui entre São Bento do Una, Canhotinho e Garanhuns. Temos os melhores preços da cidade. Vá ao posto São Mateus, abasteça seu carro, seu caminhão, sua carreta. E tem um atendimento excelente, uma variedade incrível de óleos e lubrificantes para seu carro. Faça uma visita e esteja conosco no projeto Excursão das Artes, certo? Todos vocês que são parceiros do projeto, visitem o posto São Mateus e abasteçam seus veículos no posto São Mateus. Bom dia a todos. Bom, pessoal, após o ano de 1099, quando ganhamos, nós templários, nós da família Borgonha, ganhamos a primeira cruzada, vimos a necessidade de transformar a Ordem da Espada. A Ordem da Espada era uma ordem criada por Zorobabel, mudar o nome dela, certo? E como a ordem, como nós queríamos montar uma holding familiar, é o que nós possamos explicar assim, certo? Mais fácil. Então nós tínhamos o dinheiro, que já tínhamos reconquistado Jerusalém, certo? E tínhamos o prestígio. Então começamos a nomear, né, entre nós, papas da família Borgonha, certo? E ao ganharmos a primeira cruzada, todos os reis de Jerusalém, como eu falei anteriormente, com Balduíno I, que reinou em Jerusalém como rei de Jerusalém de 1100 a 1118, quando foi fundada a Ordem Templária. Balduíno II, de 1118 a 1131, rei de Jerusalém também. Melisendra de Jerusalém, que eu já falei anteriormente, mas estou falando de novo, de 1131 a 1152. Balduíno III de Jerusalém, de 1152 a 1162.
Autico I de Jerusalém, Amaltico I de Jerusalém, de 1162 a 1174. Depois de 1174, saiu-se da cidade de Jerusalém, o reino de Jerusalém, da dinastia Borgonha, e foi-se para o Acre. No Acre, quem eram os reis? Eram os templários de hereditariedade das linhagens sagradas, certo? Então, desse período até 1291, quando nós perdemos o Acre, todos os cavaleiros templários da linhagem de Davi e do grão-mestre Jesus é quem administravam o reino de Jerusalém, certo? Bom, eu agora vou falar a vocês quem eram os papas que governaram a Igreja Católica, os papas da linhagem de Jesus que governaram a Igreja Católica. Por isso que alguns irmãos católicos equivocadamente dizem que a Igreja Católica foi fundada, foi uma igreja deixada por Jesus Cristo. Veja, não, a Igreja Católica foi fundada por Constantino, certo? Ela não foi deixada por Jesus Cristo, certo? Então, e ela sempre teve a parte econômica dela. É uma empresa, como outra qualquer. Como a Ordem Templária era uma empresa. Então, só que nesse período de 1100 a 1174, ela foi governada, né? Os papas que lá presidiram a Igreja Católica, eram descendentes da linhagem sagrada, descendentes de Davi e do grão-mestre Jesus. Então, por isso que a área via uma facilitação. Eram da família Borgonha, certo? Então, vou passar para vocês agora quem eram esses papas. Bom, pessoal, esse que está aí acima de mim, certo? Esse que está aqui acima, certo? É o Papa Pascoal II. Ele foi Papa da Igreja Católica, certo? De 1099 a 1118. O nome dele era Raniero de Bieda. Ele era parente de Raimundo de Borgonha. Bom, gente, para que você possa entender quem é esse Raimundo de Borgonha, certo? Ele era a descendência de Salomão sempre priorizou os filhos mais velhos como gestores daquele patriarcado, certo? Então, ele era o gestor de todos os territórios que pertenciam aos descendentes de Cristo, certo? E dos descendentes da família Borgonha, certo? Então, tanto é que ele era o gestor de Portugal, ou Portugal, né? Antes de Dom Henrique de Borgonha, certo? E ele é que fez o livro de registros dos descendentes da família Borgonha. Então, esse Papa Pascoal II, que era da família Borgonha, ele junto com Raimundo Borgonha, e junto com Dom Henrique, todos os descendentes da família Borgonha, certo? Ou então que eram casados com filhas, né, da família, tanto dos Borgonhas, quanto dos Saint-Clair, certo? Quanto de outra, da família Pai, da França, todos eles eram da linhagem sagrada, certo? Descendentes de Salomão e do rei de judeus Jesus, certo? Aqui eu não vou falar do aspecto santo de Jesus, nós estamos estudando aqui de uma forma histórica, certo? Então, ele ajudou
né? A Hugo de Pai, ao Bernardo de Claraval, que também fazia parte da família Borgonha, né? Ao Hugo de Champagne, que também fazia parte da família Borgonha, a todos os nobres, que na verdade eram 11 cavaleiros, né? 12 com 13 com o próprio Papa, né? Que estavam, e cada um deles representava uma tribo da linhagem de Salomão, entende? Então, vamos ao próximo Papa. Bom, pessoal, a figura aqui acima é o Papa Calixto II. Gui, o nome dele de verdade era Gui de Borgonha, certo? Ele foi Papa de 1119 a 1124. Ele era mais um dos membros da Ordem Templária, aliás, da família Borgonha, que junto com Dom Henrique de Borgonha, fundaram e toda a família Borgonha, né, fundaram a Ordem Templária, certo? E tomaram posse de todos os territórios que pertenciam a Salomão, certo? Nesse período que o Papa passou, foi o período da estruturação da Ordem Templária. Então a Ordem Templária teve como primeiro grão-mestre, né, ou então mestre geral do templo, Hugo da Pai, que foi casado com Clarice Santerclay, certo? Da Escócia, que também era da linhagem sagrada. Teve outro segundo membro, Godofredo de Saint-Omen, certo? Que era outra parte dos descendentes da linhagem sagrada que tinham poder sobre o norte da França, certo? Hugo de Champagne, ele é filho de Teobaldo III, casou-se a primeira vez com a filha do rei Filipe II da França, mas como ela não poderia ter filhos, houve um cancelamento do casamento e ele casou-se com Isabel de Borgonha, certo? Teve o outro membro que era o Condomar, né, que foi o primeiro mestre da preceptoria templária de Portugal, Frei Arnaldo da Rocha, Fugue V de Anjou e Balduíno III, certo? E vamos continuar mostrando quais são os próximos papas que faziam parte da família Borgonha e toda essa estruturação, né? Para que vocês possam entender mais à frente, nas próximas temporadas, nos próximos capítulos, a importância, como eu venho falando, e vou repetir várias vezes, desses membros da descendência de Dom Denis, que é da família Borgonha, certo? E a importância dele e desses membros, né, tanto para o Pernambuco como para o Ceará, certo? E para que assim vocês possam entender a política na atualidade, ações políticas, famílias que se dividiram para controlar o Estado em 3 partes, certo? E tudo isso, pessoal, por mais que algumas pessoas achem, eu vi um comentário de uma moça, que bobagem, né? Mas para as pessoas que não gostam de estudar, tudo é bobagem, né? Mas para que você possa entender toda essa estrutura e toda uma preparação dessas pessoas para montar uma economia crística, mesmo, né? Nós naquela época tínhamos na mente que tinha que ser usado as armas. Hoje eu sou totalmente contra o uso de qualquer tipo de arma, certo? Então eu não vejo necessidade de um homem de bem e do bem andar armado, né? Então, e essas lutas vão ser conquistadas pouco a pouco, passo a passo, com a conscientização da humanidade, né? E para que possa haver uma mudança
na forma de se ver o capitalismo, que o capitalismo não é ruim, né? Mas desde que haja uma divisão melhor, né, da economia para o bem comum, certo? Então, vamos ao próximo Papa, descendente da família Borgonha. Bom, pessoal, mas outro Papa que se tornou da linhagem sagrada, certo? Que se tornou mais um membro da linhagem sagrada, que se tornou Papa, certo? No período de 1124 a 1130, foi o Papa Honório II. O Papa era francês, certo? Do nosso território borgonhês. Ele era nosso território borgonhês na França, certo? E fazia parte da nossa família Borgonha. Ele foi eleito no dia 15 de dezembro de 1124, tá certo? Esse aqui, do lado aqui. Opa, esse aqui, ó. Certo? É ele. Esse é mais um Papa, membro da família Borgonha, né? Da descendência Borgonha da França e de Portugal, que também tinha descendentes. Nós tínhamos amigos e primos da família Santerclay, né? Da família dos reis da Inglaterra. Então, o nome desse Papa é Papa Inocêncio II. Ele foi Papa de 1130 a 1143. Foi eleito em 14 de fevereiro. Ele instituiu, a partir desse momento, ele instituiu o celibato, que até antes, passamos mais de 30 anos, né, a Ordem Templária sem ter o celibato, e também a igreja mais de 1000 anos sem ter o celibato, né? E a partir desse momento foi que houve o celibato, né? 1000 anos não, aí uns 800 anos sem o celibato. Bom, e aí, depois dele teve várias sequências de papas que só passaram um ano como papas, né? Como o Papa Celestino II, né? Que é o Guido de Castelo, de 1143 a 1144. O Lúcio II, o nome dele era Geraldo Cassianavsi, ele foi de 1144 a 1145. Eugênio III, o nome dele era Bernardo Montemagno, foi de 1145 a 1153, né? Foram 8 anos de papado dele. Deixa eu ver onde está agora o autorista, que eu já estou trabalhando, já estou cansado. E aí, gente, vários outros. Bom, então esses papas eles eram da linhagem sagrada, certo? Da linhagem do Grão-Mestre Jesus, e eles ajudaram muito a Ordem Templária na sua expansão, certo? A partir de 1200, né, com o Papa que entrou a partir de 1181, começou-se a termos problemas, porque esses papas já não eram mais da linhagem sagrada, da linhagem do Grão-Mestre Jesus, né, e nem da família Borgonha, e nem das outras famílias que faziam, das outras duas famílias que faziam parte dos descendentes de Salomão e Davi, né, na Europa. Então começamos a ter problemas com esses novos papas, porque eles viam a Ordem Templária como uma ameaça, porque tínhamos mais poder financeiro do que eles. Vamos agora fazer uma leitura sobre o pai do Henrique de Borgonha, certo? O que tinha também, o nome do pai dele também era Henrique de Borgonha, certo? Tá bom? Bom, quando eu comecei a falar aqui no vídeo, falei que o pai
Dom Henrique de Borgonha era Dom Henrique, mas eu me equivoquei, pessoal. Olhando aqui as publicações, os livros, o pai de Dom Henrique de Borgonha é Roberto I, Duque de Borgonha, que é irmão de Raimundo de Borgonha, que eu falei anteriormente, certo? Bom, vamos... E essa imagem que tem-se dele, certo? Esse brasão é a única coisa que se tem dele na atualidade. E vamos em seguida começarmos a falar sobre o reinado de Dom Henrique de Borgonha, certo? E fazer um resumo, né? Porque para quem quer uma melhor estudo, vai dar uma olhada no livro Portugal Templário, certo? Esse aqui, ó, que nós também estamos estudando aqui, certo? Nas nossas redes sociais, certo? Que nós falamos sobre Dom Henrique, sua esposa Teresa, sobre Afonso, primeiro rei de Portugal, certo? Então, convido a vocês a seguir aqui os nossos episódios aqui do Portugal Templário, tá bom? Para saber mais sobre Dom Henrique, Dona Teresa de Leão, a sua esposa, e Afonso I de Portugal, que foi o primeiro rei de Portugal. Vamos começar a estudar um pouco sobre o Afonso, rei de Portugal, o Afonso, grão-mestre da Ordem Templária de Portugal, certo? E como eram as iniciações dessas pessoas, certo? Vamos estudar um pouco sobre o Henri Saint-Terclair e sua família, e aí começaremos a falar sobre esses descendentes que estão... vamos falar também sobre os filhos legítimos, né, como eu falei anteriormente, e os filhos legítimos, e onde há alguns rachas nessas gestões de reis, né? Inclusive algumas dinastias, né, não são consideradas de Portugal como a Bragança. Houve na coroação do príncipe Charles, agora recentemente, o príncipe Charles pediu para ser revogado o convite ao príncipe de Bragança aqui do Brasil, né, que tinha direito ao trono do Brasil. E por quê? Vamos estudar e vamos descobrir por quê, certo? E aí vamos... porque sabemos que a família da Inglaterra, a família real da Inglaterra, faz parte da dinastia da linhagem de Davi e de Jesus, né? Então vamos fazer uma pesquisa e junto com isso vamos chegar aos poucos ao nosso objetivo final, tá certo, pessoal? Para vocês, até a próxima temporada.